Preço de combustíveis no Brasil, uma visão sobre refino, abastecimento e comercialização de derivados de petróleo no mercado interno brasileiro. Esta é uma opinião do autor, não é de nenhuma empresa e nenhuma instituição. Para entender como se formam os preços dos combustíveis, é primeiro necessário entender que na indústria do petróleo nós temos os conceitos de upstream e downstream. O upstream significa tirar o petróleo do subsolo e levá-lo até a refinaria. Isso inclui as etapas de exploração, desenvolvimento da produção e elevação e escoamento. Já o downstream, ele inclui o refino, a distribuição e a comercialização, sim, no ponto de comércio, no seu bairro, na sua cidade. No Brasil, nós temos 18 refinarias, sendo 14 delas da Petrobras e 4 refinarias privadas. Uma das refinarias da Petrobras é a SIX, que processa folhelho. Então, muitos autores não a consideram porque ela não produz diesel nem gasolina. Apesar de termos 4 refinarias privadas, o porte das refinarias da Petrobras é muito maior do que o das privadas, de forma que a Petrobras corresponde por 98% da capacidade de refino nacional. Podemos perceber que as refinarias elas foram estrategicamente localizadas nos polos de maior concentração demográfica, ao longo aqui do Nordeste, do Sudeste, do Sul e a REMAN lá no Norte. Ou seja, elas foram localizadas não para concorrer umas com as outras, mas de forma que cada uma pudesse abastecer um determinado mercado regional. Ou seja, se eu pegar um derivado de petróleo aqui da RELAM e levar lá para São Paulo, o custo de eu levar esse derivado para São Paulo vai tornar esse combustível não competitivo comparado com o preço do combustível produzido lá em São Paulo. Da mesma forma, se eu pegar um derivado produzido na Refap, lá no Rio Grande do Sul, e levar lá para Minas, esse combustível não vai ter um preço competitivo quando chegar lá em Minas, comparado com o que foi produzido lá pela Regap. Ou seja, essas refinarias não foram feitas para concorrer umas com as outras. Elas foram feitas para terem grandes áreas de influência, pelas quais elas são responsáveis por abastecer o mercado. Já havia estudos mostrando que várias dessas refinarias, caso fossem privatizadas, teriam altíssima probabilidade de se tornarem monopólios regionais, ou seja, não estaria havendo abertura de mercado, não estaria havendo concorrência. Aquelas refinarias não concorreriam umas com as outras. A verdadeira concorrência só aconteceria se uma nova refinaria fosse instalada próxima a uma já existente e as duas competissem por aquele mercado regional. Hoje, por exemplo, a RELAM na Bahia já foi privatizada e já temos conta de que ela produz hoje os combustíveis mais caros do país. E já era sabido que ela tinha um elevado potencial para se tornar um monopólio regional. No Brasil nós temos também refinarias não terminadas de gestões passadas da Petrobras. Grandes refinarias como a RENEST, Abreu e Lima, em Pernambuco, que produziria 230 mil barris por dia, com foco no diesel S10. O Comperj, no estado do Rio de Janeiro, o Trem 1 de refino, produziria 165 mil barris por dia. O Trem 2, 300 mil barris por dia. Teria diversas unidades petroquímicas em parceria com várias empresas, como o Grupo Ultra, que desistiu do negócio e pulou fora durante a crise mundial lá em 2008, e a Braskem, uma das maiores petroquímicas, que é a empresa nacional. Além também de ser um grande polo de processamento de gás. Hoje, o Comperj está sendo preparado para processar 21 milhões de metros cúbicos de gás na sua unidade de processamento de gás natural. Gás que está vindo lá do pré-sal, vindo pelo grande gasoduto Rota 3. O Comperj vai ser concluído, embora a sua planta hoje seja diferente do projeto original. E as refinarias Prêmio 1 e Prêmio 2, no Maranhão e Ceará, descontinuadas pela queda da demanda acentuada ao longo dos anos e também pela queda dos preços na crise do shale gas e naquela crise de 2008. Os parceiros chineses, que deveriam entrar com bom aporte de capital, saíram fora do negócio. Vamos analisar então como se comportou o preço do petróleo aqui nos
últimos anos, no século 21. Nós temos que, lá anos 2007, 2008, o petróleo ultrapassou os $100, ultrapassou $120, e de repente veio a crise da bolha imobiliária, a crise financeira dos Estados Unidos, que abalou o mundo todo. O preço caiu para 40 ou até menos de $40 o barril. Mas a economia mundial começou a se recuperar, puxado pela China, a grande locomotiva da economia mundial no século 21. Então os preços foram se recuperando, chegaram novamente ao patamar de $80. Com a crise na guerra da Líbia, os preços superaram novamente $120. Então, depois de um período de preços flutuando ao longo dos $100, veio de repente a crise do shale gas, o advento tecnológico da técnica do fracturing. Pequenas empresas nos Estados Unidos, subsidiadas pelo governo dos Estados Unidos, começaram a investir na nova tecnologia de fraturamento hidráulico, no qual o reservatório, o folhelho, era fraturado de forma a liberar as moléculas de hidrocarboneto. Então começou-se a produzir muito gás de folhelho e petróleo desses reservatórios não convencionais. Isso fez com que os Estados Unidos novamente se tornassem os maiores produtores do mundo, abundantemente abastecendo o seu mercado interno com petróleo e gás, jogando os preços para baixo. A Arábia Saudita não gostou disso e a Saudi Aramco começou a produzir mais e mais, aumentando as suas cotas de produção. Como a Arábia Saudita tem um dos petróleos de custo de produção mais baratos do mundo, eles conseguem jogar o seu preço muito embaixo, eles têm uma elevada margem. Então eles foram jogando os preços para baixo, para baixo, para baixo, tentando inviabilizar o pessoal do gás de folhelho, o pessoal do fracturing. E isso também afetou o Brasil, a Rússia, a Venezuela, a Indonésia, todos os outros países, o Mar do Norte. Ninguém conseguia competir com esses preços que estavam sendo praticados. Foi prejuízo geral para as empresas de petróleo pelo mundo nesse período, porque ninguém conseguia competir. A Arábia Saudita e os Estados Unidos estavam decididos a disputar quem ia ser o maior produtor e jogaram os preços muito para baixo. Podemos ver nesse gráfico como os preços do petróleo no século 21 tendem a ir para $100. Teve a queda de 2008, tendeu a subir de novo para o patamar dos $100. Aí vem a crise do shale gas, 2014, 2015. Começa a se recuperar de novo, bate $80. Vem a pandemia 2020, começa a se recuperar de novo, chegando $80. Vem a crise da Ucrânia, sobe para $120 novamente. Aproveita aí e deixa o seu like no vídeo se você gosta do tema de geopolítica, se você gosta de entender sobre petróleo. Podemos ver então, com base nisso, como é importante que a empresa tenha setores integrados. Eles costumam chamar na indústria de petróleo de uma empresa que existe do poço ao posto, lá da geologia de exploração até a comercialização no posto aí no seu bairro, na esquina da sua casa. Podemos ver aqui que nos anos de preço do petróleo muito elevado, o setor de E&P tem elevadíssima margem de lucro e o setor de refino e distribuição, margens de lucro mais baixas. No entanto, quando o mercado inverte e os preços do petróleo caem bastante, pode parecer contraintuitivo, mas as refinarias e o comércio de derivados dão muito mais lucro. Ou seja, quando o E&P estava tendo prejuízo em 2015 e 2016, o refino e abastecimento estava tendo lucro. Você pode ver que 2014, 2015, 2016 foram os anos que a Petrobras teve prejuízos. A Shell teve, a Exxon teve, a BP teve prejuízo nesses anos. Foram anos difíceis. As empresas que tinham um setor de refino e de abastecimento tiveram menos prejuízo, porque elas são mais resilientes. É contraintuitivo, mas a refinaria compra o petróleo do setor de E&P e ela compra esse petróleo barato, o que aumenta muito a sua margem de lucro. E é o setor de distribuição e de comercialização, o posto BR, lá no seu bairro, o posto Shell, o posto Ale, o posto Ipiranga,
é ali que a empresa realiza o lucro final de todo esse processo que ela fez, desde lá da exploração. Ou seja, ser uma empresa integrada deixa a companhia mais resiliente. Imagina a Petrobras se não tivesse esse lucro aqui do refino e abastecimento nesses anos de 2015 e 2016, se não teria tido um prejuízo maior. E acontece que hoje a Petrobras se desfez da BR Distribuidora. Se vier uma outra crise dessa, a Petrobras vai passar um bom aperto. Então nós chegamos no famoso PPI, o preço de paridade de importação. O que é o PPI? PPI é você vender gasolina aqui pelo preço que se vende gasolina no exterior? Não, não é exatamente assim. O PPI, ele é o custo de produzir o petróleo ou derivado lá no exterior, de transportar esse derivado de lá para cá, de navio, frete marítimo, e de importar esse produto. Tem taxas aduaneiras, alfandegárias, impostos, logística interna aqui, ou seja, é todo esse custo de produzir lá e trazer para cá. E aí vai ser vendido o petróleo produzido aqui, a gasolina produzida aqui, em preço de paridade de importação. Nesse slide aqui do professor Elie Abadi, nós podemos ver um exemplo que ele traz da Petrobras, né, uma empresa que produz petróleo e refina petróleo e vende os seus derivados. Nesse ano aqui do exemplo, a Petrobras teve um custo de produção de petróleo de 22 dólares por barril, sendo que ela produziu 94% do petróleo que ela refinou. E ela ainda importou 6% de petróleo a 80 dólares o barril, bem mais do que o custo de produção dela, dando aqui um custo de 25,50 dólares por barril. Mais os custos de refino, os custos de logística, a Petrobras vendeu, na média, os combustíveis a 87 dólares o barril, pelo PPI, o preço de paridade de importação. Mais de 200% de lucro líquido. Pelas contas, nós vemos que a empresa teve quase 60 dólares de lucro por barril, vendendo nesse preço. Se colocarmos um cenário diferente, digamos que a empresa não venda o petróleo, não venda seus derivados pelo PPI, mas ela venda aproximadamente 10 dólares abaixo. 10 dólares abaixo é um bocado, mas ainda assim suficiente para a empresa conseguir 174% de lucro. Digamos que esse petróleo vai ser importado a 86%, 22 dólares por barril, os 94% dos produzidos aqui, custo de refino, custo de logística, vai dar aqui ainda 50 dólares de lucro por barril, vendendo abaixo do PPI, a 90% do PPI. Ainda é bastante lucro, ou seja, a empresa não precisa vender no PPI para ter lucro, não existe isso. Ela consegue ter muito lucro vendendo num valor abaixo porque ela tem preços de produção, ela tem custos de produção muito competitivos. E hoje nós temos o problema de que várias refinarias do Brasil não estão produzindo próximas da sua capacidade ideal. Normalmente uma refinaria trabalha 90%, 94% da sua capacidade de refino. É muito raro trabalhar próximo de 100%. Mas hoje elas estão trabalhando abaixo disso, estão trabalhando a 80%, 78%, 77%. Temos aqui ó, a Reduc, a Replan, a Revap, a Relan, a Repar, todas produzindo menos derivados do que elas poderiam produzir. E isso é muito significativo para abastecer o nosso mercado interno. E aí, se você se pergunta, é possível acabar com o PPI hoje? Não e sim. Quando dizem que se tirar o PPI vai ter desabastecimento, porque a Petrobras não dá ela sozinha todos os derivados que o mercado interno precisa. Então é necessário que alguém importe. Se a Petrobras pratica preços baixos,
as empresas que importam não vão conseguir trazer nada de fora, porque os preços delas são muito altos e não conseguem competir com os preços da Petrobras. Isso é verdade, mas não é verdade. Isso é verdade com a Petrobras tendo suas refinarias produzindo abaixo do seu potencial, da sua capacidade instalada de refino. Com as refinarias da Petrobras produzindo a 80%, 75%, realmente a Petrobras não produz derivados suficiente para abastecer o mercado interno. Então precisa de uma importação de empresas privadas ou da própria Petrobras. Em outros tempos, já houve casos da Petrobras importar um pouco de derivados num preço mais alto e vender mais baixo aqui. Porém, como ela produzia 90% num preço muito mais competitivo, aqueles 10% que ela importava num preço maior era diluído nesse preço do que ela produzia aqui, ou seja, não tinha problema ela importar 10% mais caro para abastecer o mercado interno. Realmente, se você tirar o PPI, de repente, hoje, a Petrobras não está produzindo combustíveis suficientes, não está produzindo derivados suficientes para abastecer o mercado interno. Realmente, pode ter um risco de ter um certo grau de desabastecimento. Mas é possível, sim, você fazer um trabalho de retomando o potencial de refino no Brasil, de terminando as obras de refinarias que não foram terminadas, de fazendo os ajustes nas plantas das refinarias que já existem e de fazendo a manutenção adequada e de levando novamente elas para um patamar elevado de produção. Aí sim, você pode tirar o PPI, porque o preço que a Petrobras produz esses combustíveis aqui é muito mais competitivo, então não precisa vender no PPI. É isso aí, pessoal. Agradeço a todos que viram até aqui. Deixe seu like, comente e compartilhe. Se você gosta do tema de geologia, gosta de petróleo, gosta de geopolítica, fique atento para mais vídeos em breve.